É... Olá pessoal, quem está falando aqui é o Andrelino, né? Eu vou falar um pouco sobre pastores, sobre o sistema religioso, sobre esses padrões, né? Sobre a religião em si. Nos, nos tempos contemporâneos, né? Nós estamos muito atrelados a uma condicionante que é seguir uma instituição física, né? Uma igreja ou um templo, mas literalmente isso não significa que a gente, como ser humano, é, associa essa quantificação de vezes que você vai a um templo como ser cristão ou não ser cristão, ou seja, eu só sou cristão quando eu vou para a igreja, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, os falsos pastores, os falsos profetas de hoje, os lobos, né? Que falam do dinheiro, né? Que falam sobre dinheiro, eles estão totalmente errados em questão disso. Por quê? Vejam bem, eu vou falar agora um pouco sobre o negócio da questão do dízimo. O dízimo em si, ele é um fruto muito interessante se você for analisar que o dízimo, eles falam que é bíblico, como está escrito em Malaquias, né? Então eles dizem que o dízimo ele é uma questão de obrigatoriedade em si, né? Mas na verdade o dízimo ele é literalmente, quando o Malaquias fala lá, literalmente o dízimo ele não tem comprovações bíblicas relacionado a em si o dinheiro que os líderes religiosos pegam das pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquele que está situado em Malaquias, né, Malaquias 3:10, é na verdade o dízimo que os próprios líderes religiosos tinham que dar para a instituição, né? Mas não é obrigatório, porque a palavra dízimo ela é encontrada pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 14. Então o que é isso? Significa colheita ou ceifa, que foi uma atitude voluntária. Quando depois de uma guerra, Abraão ele ofereceu a um sacerdote chamado Melquisedeque. Jacó, seu neto, também comprometeu-se voluntariamente a dar dízimos. Esse dízimo nunca foi dinheiro em si, e sim cereais, sendo este totalmente diferente do preceito religioso, estabelecido na ordem levítica da lei de Moisés, que pela sua lei o dízimo significa a 10ª parte de algo, paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto para ajudar as organizações religiosas judaicas segundo a lei de Moisés em Levítico 27, 30 e 32, Malaquias 3:10 e Hebreus 7, versículo 5. Segundo a ordem levítica, ou seja, esse dízimo era especialmente para os povos de Israel, não significa a gente em si. Segundo a ordem levítica, dízimo era dado exclusivamente aos levitas. 1 Coríntios 15:2, Hebreus 7:5, Hebreus 7:11. Vocês podem conferir. Seu início se deu porque dentre as 12 tribos de Israel, a mais pobre era a tribo de Levi. Então o que aconteceu? As tribos mais prósperas elas deveriam repartir mantimentos com a tribo menos favorecida, justamente porque elas tinham colheitas em abundância e não necessariamente de tantos mantimentos. Eles tinham que guardar tudo para elas mesmo, significaria acumular tesouro, que é terminantemente proibido por Deus. A tribo de Levi, por sua vez, também ofertava a viúvas, órfãos e necessitados. Então o que eles faziam com o dízimo? Na época, eles pegavam esses mantimentos, né, esses dízimos, e eles dividiram para essas pessoas. Então a igreja só pegava o dinheiro e repartia para as viúvas, para os necessitados. Essa que era a função do dízimo em si, não essa função hoje, né? Que você vê muitos aí, enquanto você está aí andando de ônibus, o seu pastor está com carrão, né? Não que isso seja errado, né? Se ele trabalha, é lógico que ele, mas ele pega
ele pega o dinheiro seu para poder enriquecer, entendeu? Então essa questão do dízimo, ela é errada porque está comprovado na lei que se o dízimo for usado para esse fim, é coisa totalmente do demônio, é o devorador como um demônio, entendeu? Então o que acontece hoje? Os líderes religiosos de hoje, não generalizando, gente, vamos falar assim num crivo, né? Os líderes religiosos de hoje que recolhem o dízimo não são da tribo de Levi, não são judeus, não fazem parte da lei de Moisés. Então já está quebrado esse padrão. Este costume existiu de Abraão até Levi, como fala em Hebreus 7:9. Nessa passagem, Paulo ele explica que o dízimo termina em Levi e por ser Cristo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, este aboliu essa prática de dízimo. Então, o que Jesus pede é que você fazia uma economia e dessa economia você repartiria para os pobres, né? E nisso, então o sacerdote levítico em todas as suas leis ela foi abordada através de Jesus Cristo. Então, com efeito, o sacerdócio na época fala que o mandamento precedente na verdade é abrogado pela sua fraqueza e inutilidade, como fala em Hebreus 7:18, né? Então, quem entende que o Velho Testamento e seus preceitos foram abolidos por Cristo, segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3:14, apoia o uso do dízimo, citando a passagem do Novo Testamento onde Jesus critica os escribas e fariseus que lembram apenas do dízimo e esqueciam os outros preceitos da lei. Então eles só pensavam no dinheiro, como fala em Mateus 23:23. Sabemos que segundo a lei de Moisés do Antigo Testamento, aqueles dois homens que Jesus criticou eram obrigados a dar o dízimo, o cominho e o hortelã, porque eram judeus e ainda estavam sobre o manto da lei de Moisés e não da graça, que Cristo morreu na cruz. Então agora nós estamos no tempo da graça, não tem mais esses preceitos que esses pastores usam, né, para subtrair dinheiro de vocês, sem vocês perceberem. Tem seu início com a morte de Jesus, está consumado. Naquele momento Cristo adentrou a nova aliança da graça que estamos hoje. Neste contexto, Jesus está dando uma bronca no pessoal que só lembrava do dízimo e esqueciam-se dos outros preceitos da lei. Definitivamente ele não está orientando aos gentios, que são nós, a praticar o preceito do dízimo. Cristo e seus discípulos jamais orientaram. Permanecemos no preceito do dízimo, das coisas do dízimo. A única que Jesus preservou é a caridade, ajudar o necessitado, ou seja, ofertar ao próximo, como fala em Isaías 1:17, né? E Tiago 1:27. Então nós devemos sim atender a viúva, o órfão necessitado. Não é fazer o líder ter essa responsabilidade, dando para ele dar. Então isso é pessoal de cada um. Você não tem uma quantia para você ajudar uma pessoa, mas o que você possa ajudar no seu coração. Você pode doar até tudo se você quiser, até 10%, mas isso aí você que decide, isso não tem uma legislação específica para isso na Bíblia. Então concluímos então que o dízimo não é desse tempo, não é para os gentios. O dízimo era só para os judeus na época. Então os pastores utilizam desses subterfúgios para fazer isso. Então eles são como um anticristo, porque o anticristo que faz esse negócio, né? Porque eles pegam o dízimo para fazer coisas que não tem nada a ver. Eles não confiam em Deus, porque na verdade se eles falam, mas a instituição necessita ela tem gastos, com certeza tem gastos. Você pode ajudar a instituição religiosa a citar, mas na verdade o que ultrapassar desses preceitos, você pode ajudar o que você quiser para a instituição. Mas se ela não estiver ajudando as pessoas carentes, ela está fazendo isso só para um meio egótico, então está sendo tudo errado. Então no Antigo Testamento, o obediente Jó era um servo fiel de Deus, não é? E Jó foi considerado por muitos dos mais fiéis, nunca deu dízimo. Você entendeu como que é? O Jó nunca deu dízimo e ele era mais fiel para Deus. Por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus, não era só o dízimo. Hoje só prega dízimo, você liga a televisão, o pastor está pedindo dízimo, você liga o rádio, o pastor está pedindo dízimo. Se você for na internet é capaz também de você encontrar o pastor pedindo dízimo no YouTube. Então é complicado demais. Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para o recolheres. Isso está escrito em Malaquias 3:10. Então, se o mandamento do dízimo fosse para o Brasil, esse mandamento, sendo válido, ele se cumpriria no Brasil, e o Brasil não seria uma nação pobre, porque está escrito: derramarei bênçãos sem medidas. Entretanto, quem é o rico? Pastores e o povo. Se fosse um mandamento para o Brasil, o povo não seria tão miserável, porque quanto de dízimo vocês pagam? E está essa miséria, se está escrito que Deus abençoa quem dá o dízimo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O devorador é repreendido, então, porque você é pobre. No entanto, os coletores de dízimo enriquecem o povo. Continua a prova por quê? Porque isso não é mandamento para o Brasil, e sim para o povo de Israel, a qual grupo de pessoas recebia um sacerdócio para tomar o dízimo do povo, né? Então é um grupo, né? E os que dentre os filhos de Levi recebiam sacerdócio têm a ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Segundo, poderiam recolher os dízimos, né? Com efeito, mudado que seja sacerdócio, é necessário que se mude também a lei. E ainda, o mandamento precedente, na verdade, é abrogado pela sua fraqueza e inutilidade. Então, Jesus é o sacerdote da tribo de Judá. Então, morreu isso tudo, porque não existe mais sacerdotes homens, porque todos os sumos sacerdotes formam dentre os homens e constituído a favor dos homens as coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Hebreus 5:10. Então, se o pastor protestante recebe o dízimo, ele se coloca no lugar do sacerdote levita, não é verdade? Então, quem nem existe mais, ele toma um lugar que não é seu de direito. Aceitar o sacerdote homem é negar o sacerdote espiritual. Se o sacerdote homem não existe mais, o pastor protestante toma o seu lugar, sem direito, não tem direito muito menos, né? Então a palavra original ela foi transliterada erradamente. Então as pessoas têm que entender a interpretação da Bíblia, para que elas não caiam nessa coisa da religião ser do jeito que está, né? Porque a religião, se ela prega só dízimo, ela está indo contra os mandamentos mais importantes da palavra de Deus, né? Então, gente, é só um alerta que eu estou falando aqui, desabafando, porque não dá mais para você ficar pagando dízimo, sendo escravizado. Você já é escravizado pelo sistema econômico onde você vive, o sistema, todos os subsistemas que existem, né? E você ainda vai ter que contribuir para que além de você ser oprimido fisicamente pelo sistema, né, é o sistema de que a gente vive, e ainda você vai ter que ser escravo do sistema religioso. Se o sistema religioso é errado, então está totalmente errado. Mas isso, gente, é para vocês raciocinarem. Não é necessário vocês ficarem, se vocês quiserem continuar na instituição, se a instituição que vocês seguem ela não prega prosperidade, teologia da prosperidade, então você está na instituição certa, né? Mas lembrando que o termo religião significa religação entre Deus e homem. Você não precisa necessariamente estar numa instituição para você ter ligação com Deus. Você está lá na instituição porque você vai compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas. Mas passou disso daí, já é tudo paganismo. Então, é isso aí que eu queria dizer. Um abraço, até breve.